Bom, pessoal, continuando aqui com as questões do Incropera, tá bom? A gente vai responder essa aqui agora, ó, 3.2, que trata sobre esse sistema aqui. Na verdade é uma lâmina de vidro, tá? De espessura de 4 milímetros, e ela está submetida a duas temperaturas, né? Uma interna de 40 graus Celsius, então subentende-se que na verdade é uma massa de ar que está a 40 graus Celsius, e uma externa de menos 10 graus Celsius, né? E a pergunta principal é: qual é o fluxo de calor por área que está acontecendo aqui, tá? E como pergunta secundária, quais são as temperaturas de superfície interna e externa, tá bom? Eu estou testando esse formato agora, de usar folha com linhas para tentar deixar a visualização um pouco mais clean aqui. Só que a gente vai ter um pouco de dificuldade porque o caderno ele não pega todo na tela, tá? Então vou tentar fazer aqui de pouquinho e tentar colocar o foco da câmera no ponto que eu esteja fazendo, tá bom? Aí depois vocês me dão feedback se ficou bom ou se não ficou. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo a gente tem que entender o que está acontecendo aqui, tá? A temperatura maior para a temperatura menor, é lógico que o fluxo de calor ele vai ser nesse sentido aqui, certo? No sentido de dentro para fora, tá? Agora a pergunta é: quais são os fenômenos que estão descritos aqui nesse esquema? Bom, a gente pode tratar com dois fenômenos principais, tá? Então eu sempre vou ter convecção. Por que eu tenho convecção? Eu tenho a informação de temperatura interna e temperatura externa do meio, tá? Então tem ar a essa temperatura e ar a essa temperatura. Então o calor está saindo do ar e chegando na outra massa de ar. Para isso ele tem que passar por um sólido. Então eu entendo que eu vou ter um processo de convecção do fluido para o sólido e do sólido aqui do outro lado para o fluido novamente, tá? Então convecção é certeza que eu tenho. Outra certeza que eu tenho é condução. Por quê? O calor está passando por um sólido, então ele está sendo conduzido dentro do sólido, tá? Então eu tenho resistência à convecção e resistência por condução, tá? Se a gente for fazer o caminho que esse fluxo de calor está tendo, a gente vai ter que pensar em resistências. Tá? E como é que a gente resolve isso? Vamos pensar o seguinte, ó, da temperatura interna para a temperatura externa, esse fluxo de calor está passando por uma resistência à convecção, seria essa convecção interna, está passando por uma resistência à condução, que vai ser definido pelo coeficiente K, de condutividade, e ele vai passar por outra resistência à convecção, nesse caso aqui, a convecção que está acontecendo externamente, tá bom? Nesse caso a gente tem uma resistência causada por fenômenos que estão em série, tá? Então todo o fluxo de calor vai passar por convecção e esse fluxo que passou vai passar por condução e assim sucessivamente, né? Todo o fluxo de calor que passou pela condução vai passar novamente por convecção, tá? Então, para a gente entender aqui, nossa taxa, né, de condução em relação à área, na verdade vai depender dessa somatória dessas resistências pelo diferencial de temperatura total, tá? No próximo vídeo a gente vai destrinchar isso aqui, ó. Aí a gente vai ver se a gente consegue responder, tá bom?
dá uma pausa aqui e a gente começa no próximo.